Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor. Amém? Estamos felizes, acabamos de cantar ao Senhor que nele nós nos alegramos e a ele nós confessamos como Senhor nosso, como nosso Deus, como aquele que cuida de nós, como aquele que dirige os nossos passos, como aquele que determina o nosso futuro, a nossa vida. Então a ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que nesse momento o Senhor possa aquietar os nossos corações, se estiverem agitados, para que tudo em nós agora possa se dirigir unicamente à voz do Senhor, que certamente será ouvida pela sua palavra. Então convido-vos a abrirem as vossas Bíblias em João 17, Epístola de João, capítulo 17, fala sobre a oração sacerdotal, tá? Nós estamos nessa série de sermões, nesse trimestre, falando sobre oração. E nesse mês, nós estamos com um tema, orando com os profetas. E hoje, o nosso tema direto é orando com Jesus. Lembrando que Jesus ocupou 3 ofícios: rei, sacerdote e profeta. Então nós estaremos aprendendo um pouco mais com essa oração do profeta Jesus. João capítulo 17, nós faremos a leitura alternada de todo o capítulo. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica ao teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque eles são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, aqueles todos que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo,
como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, esteja também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. A palavra do Senhor. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra viva e poderosa. Nós nos prostramos diante dela, pois entendemos que não há outra postura senão a de humildade diante da voz do Senhor. Fala conosco, precisamos ouvir a tua voz para que vivamos ainda mais para a glória do Senhor. É a oração que fazemos na dependência da capacitação do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Quando falamos de oração, muitas realidades surgem em nossos pensamentos. Nós temos trabalhado de uma forma intensa, e por mais intensa que seja a forma que nós trabalhamos sobre esse tema tão relevante para a igreja, tão relevante para mim, ainda é pouco, porque nós precisamos aprender a orar. Jesus Cristo, exortando os seus discípulos em um momento muito importante, disse para eles o seguinte: olha, a oração de vocês não é atendida, vocês não recebem a resposta, porque vocês oram mal, para esbanjardes em seus próprios prazeres. É interessante a exortação de Cristo, porque ela não está restrita à questão econômica, como muitos fizeram a releitura. O que Jesus exorta é que quase sempre as nossas orações não têm como finalidade principal a vontade de Deus, mas quase sempre elas têm a finalidade principal o meu prazer, o meu bem-estar, as minhas realizações, a queda dos meus temores, a desconstrução de tudo aquilo que me apavora. Então a oração para nós, de uma forma cultural, tem um significado muito equivocado e muito alienado daquilo que a Escritura nos ensina. Se a finalidade da oração não for para nos aproximar de Deus, e entendemos que, aproximando-nos de Deus, nós somos íntimos dele, e quanto mais próximos ao trono da graça, mais nós o conhecemos e mais vivemos para ele. Se a oração não tiver essa finalidade, ela não trará sequer alívio para nós nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Se há uma grande realidade
na vida da igreja de Cristo, e a começar em mim, é exatamente começar a rever o significado da oração e acertar a minha rota ou a minha direção quando eu falo com Deus. Jesus é o exemplo máximo de uma oração que realmente agrada ao Pai. Em algum momento, os discípulos se aproximaram dele e fizeram um pedido inusitado. Talvez um pedido que deve estar nas nossas orações. Jesus, ensina-nos a orar. E os discípulos entenderam que ninguém melhor que Jesus para nos ensinar a orar. E oração não há curso. Você tem curso para casais, você tem curso para pais, você tem curso para todas as áreas da vivência humana. Agora, não tem curso para oração. Não faz um congresso para ensinar a orar. Porque quem ensinou foi o próprio Cristo. E nos deu o alívio da alma quando nos prometeu a intimidade com o Pai e a convicção trazida para nós quando Ele disse: vocês vão bater e abrir-se-vos-á. Vocês vão pedir e serão atendidos. Vocês buscarão e alcançarão. Que promessa maravilhosa. Então Jesus ensinou aos discípulos e nós aprendemos com Ele. Jesus orou por várias vezes. E em todas as vezes que Jesus orou, a ênfase central é a vontade do Pai. Isso revela para nós algo grandioso, que não há como manter um relacionamento, um diálogo contínuo com Deus, se eu não estou disposto a viver debaixo da vontade de Deus. E é essa a lição maior de Cristo. O Evangelho de João é precioso, pois ele, diferente dos demais evangelhos, fala sobre a intimidade do Deus eterno com a humanidade. Somente em João você vai perceber relatos pessoais de indivíduos com as mesmas crises existenciais que nós temos, mas que foram alcançados pela bondade de Deus em Cristo. O discípulo amado, como ele é tratado por muitas pessoas, traz para nós uma perspectiva profunda de um Deus relacional, de um Deus que conversa conosco, de um Deus que te conhece, de um Deus que não ignora as suas dores, não ignora as suas dificuldades, não ignora os seus obstáculos, pelo contrário, um Deus que te conhece ao ponto de te abraçar, de renovar a sua vida, a sua esperança e a sua alegria. Os relatos de João, como a mulher no poço de Jacó, em Samaria, a ressurreição de Lázaro e muitos outros, mostram esse Deus que se relaciona conosco. E como nós nos relacionamos com Ele, se não for por meio da oração? Então o capítulo 17 é maravilhoso, porque você não vai encontrá-lo em nenhum dos demais evangelhos também, porque trata sobre uma oração que Jesus fez por você. É muito bom quando nós ouvimos: eu estou orando por você. É bom ouvir isso. É bom quando eu cumprimento as pessoas e elas dizem: pastor, eu estou orando por você. É a melhor coisa que nós gostamos de ouvir. Mas quando você fica sabendo que Jesus orou por nós, aí isso deve trazer para a nossa alma um alívio tão grandioso, porque se tem alguém que orou e Deus atendeu, foi o nosso Senhor. Então a oração sacerdotal é esta, é uma oração que Ele fez em nosso favor. Vamos ver os princípios maravilhosos desta oração para as nossas vidas. Então convido-vos a lerem numa só voz os versículos 9 e 10.
Primeira lição que nós temos esse texto riquíssimo, riquíssimo. Nós pertencemos a Deus. Isso deve trazer um consolo para a sua alma. Isso deve trazer uma convicção profunda na sua alma. Porque se nós pertencemos a Deus, verdadeiramente, nós devemos confiar as nossas vidas inteiramente nos cuidados do nosso Pai. A propósito, no Evangelho de João, a expressão Pai se repete mais de 100 vezes. No capítulo 17, ela se repete 6 vezes. Exatamente para nos ensinar que existe um Deus que é o nosso Pai, a quem nós pertencemos, a quem o nosso futuro pertence, a quem a nossa família pertence, a quem o nosso trabalho pertence, a quem o nosso intelecto pertence, a quem os nossos sonhos, planos pertencem. A exclusividade do povo de Deus é essa. Nós somos pecadores, nós somos falhos, redimidos sim, porque não somos mais escravos do pecado, mas passamos por lutas, enfermidades, desempregos, crises existenciais, emocionais, mas a grande distinção da Igreja de Cristo é: nós pertencemos a Deus. Isso alivia o nosso fardo. Isso alivia o nosso sofrimento. Em um certo momento, Jesus, orientando os seus discípulos, falando do Pai, disse o seguinte: se vocês, sendo homens imperfeitos, pecadores, amam os seus filhos e oferecem para eles o melhor, de maneira que quando eles pedem pão, vocês não dão pedra, e quando eles pedem peixe, você não dá uma cobra, ainda mais Deus, o Pai eterno, cuidará de todos vocês. O que tem afligido a sua vida? O que tem tirado o seu sossego? Situação familiar? Crise econômica? Enfermidades, incerteza do futuro, crise existencial, porque tudo isso balança a nossa fé, balança as nossas vidas. Nós nos sentimos frágeis. Parece que o chão sai dos nossos pés. Mas quando você conhece e reconhece que Deus é o seu Pai, que você pertence a Ele, você descansa nele. Agostinho de Hipona, o bispo, entre as suas frases maravilhosas e motivadoras para uma vida de piedade, em um momento disse o seguinte: Deus nos criou para si, de maneira que nós não encontramos segurança e calma alguma em nada, senão somente nele. Isso é maravilhoso. Onde você tem procurado a sua calma? Onde você tem renovado a sua alegria? Onde você tem renovado a sua esperança? A oração de Jesus nos ensina outra realidade poderosa, maravilhosa. Versículos 11 e 12. Já não estou no mundo, mas eles, vocês, a igreja, continua no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, para que eles sejam um como nós. Versículo 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Segundo o pedido de Jesus
em nosso favor. Deus guarda aquele que são seus. Quais são os seus temores? Qual é a sua insegurança? A humanidade, desde pequena, ela é movida por temores. Dependendo da criação que você teve, você cresceu temendo eles ou cresceu enfrentando-os. Não sei qual foi a sua criação, mas nós temos medo desde pequeno, principalmente quando nós conhecemos a cultura folclórica brasileira. Quem aqui da década de 70, como eu, tá? E talvez do final dos anos 60, não cresceu com medo do homem do saco? A gente não podia brincar na rua, né? Porque ia passar um homem e ia colocar a gente dentro do saco, ia sumir conosco. Ou do bicho papão que ficava debaixo da cama. Quantos aqui morriam de medo de noite de olhar debaixo da cama, né? Então a humanidade nutre medos, pavores, alguns deles resultado de lendas, de situações irreais, que fazem parte do imaginário da humanidade. Outros medos reais, medos de uma enfermidade grave. Quem aqui não fez uma bateria de exame e a partir dali não conseguiu dormir mais, com medo dos resultados? Medo do corte na empresa. Diante de uma crise econômica nacional, muitas empresas começam a fazer corte. E nós tememos o desemprego. Alguns jovens universitários que se prepararam e fizeram o vestibular e são tomados pela insegurança, pelo medo de não terem atingido a nota e não serem aprovados para iniciar a vida acadêmica. Medo de criar famílias. Na porta de manhã conversei com uma irmã mineira, de tradição mineira, de famílias grandes. O pai dela eu conheço, acho que tem 7 ou 8 filhos, todos na igreja, todos servindo a Deus, e ela teve um. Ela estava aqui hoje. O filho dela passou na Unesp e está vindo estudar, e vai frequentar conosco a igreja. E ela falou que o pai dela pegava no pé dela, porque como que pode? Uma família tão grande, cheia de filhos, e ela vai ter um filho só, né? E daí ela falou, pastor, mas é tão difícil criar filhos nos dias atuais. Nós temos medo. Como que se cria filhos hoje? Nós temos medo da perseguição. Nós temos medo. Mas aí Jesus faz uma oração grandiosa para o André, para o Ricardo, para a Voluze, para todos vocês, para o Pedro. E a oração que ele faz ao Pai é: Senhor, guarda eles, preserva eles, proteja eles. Não permita que eles estejam sozinhos. O original aqui é uma proteção tão grandiosa que nada pode abalar aqueles que estão debaixo da guarida do Pai. E é isso que conforta a minha alma. Porque quando eu olho ao redor, todas as incertezas, tudo aquilo que está abalado, a humanidade cada vez mais distante de Deus, distante da empatia. Quando eu olho para tudo isso, o conforto que eu tenho é saber que Jesus orou em meu favor, dizendo: guarda-o. E é nisso que eu descanso, sabendo que Deus está guardando a minha vida, guardando a minha família, guardando os meus filhos. E esse deve ser o seu descanso. Deus guarda o seu povo. E há uma promessa maravilhosa que nos ensina o seguinte: não cochila, nem dorme o guarda de Israel.
Aqueles que serviram o exército sabem que os soldados que estão escalados para vigilância não podem piscar os olhos. E quando acontece de um deles cochilar ou dormir naquela função tão importante, eles são penalizados severamente. O sentinela guarda, os vigias dormem, o sentinela dorme, mas Deus não dorme, Deus não cochila, Deus não pisca os olhos. E isso deve ser um conforto para a sua vida. Outra promessa maravilhosa é que aqueles que Deus ama, enquanto eles dormem, Deus trabalha por eles. Então confia no Senhor. Eu não sei qual é a sua aflição, não sei qual é a sua ansiedade, não imagino aquilo que está agora na sua mente batendo e falando, tem um problema, precisa resolver. Eu tenho o meu, mas eu não sei qual é o seu. Mas Jesus está nos falando, tranquilize, porque Deus guarda a sua vida. Finalmente, a oração que Cristo fez em nosso favor nos traz outra lição poderosa, grandiosa. Leiam, por gentileza, os versículos 22 e 23. Amém. A oração sacerdotal tem muitos ensinamentos. Ela é tão rica que nós poderíamos fazer um mês de sermões de manhã e à noite dentro da oração sacerdotal. Tá? Mas eu separei esses 3 pontos que Deus falou tão claramente na minha vida. Podemos ter muitos outros. O terceiro é maravilhoso para a igreja. Os 2 anteriores tratam a minha vida e a sua vida. Você pertence a Deus e Ele te guarda. Agora o terceiro envolve a igreja. Deus orou em nosso favor para que haja comunhão entre nós. Isso é maravilhoso. A igreja tem crescido e nós temos louvado a Deus por isso. Crescimento é Deus quem dá, não é pastor, não são as frentes, nada disso, é Deus quem dá. Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47. No 47 ele diz o seguinte: e Deus acrescia àquela igreja homens e mulheres continuamente e diariamente. O crescimento é Deus quem dá. Mas tem algo que a gente não pode perder de vista. E é por isso que nós temos trabalhado muito a comunhão, os momentos de unidade, o abraço, o conhecer mais o outro. Saber que Jesus orou pela nossa igreja e pediu ao Pai, Senhor, faça com que eles sejam unidos. Faça que haja amor entre eles. Faça com que eles formem uma família verdadeira. Isto faz com que o reflexo do Antigo Testamento permaneça no Novo Testamento e sejam derramados abundantemente nas nossas vidas. Salmo 133. Como é maravilhoso, como é belo, como é lindo ver a unidade dos irmãos. É como óleo precioso que desce pela barba e corre pelas vestes de Arão. É como orvalho que cobre o monte do Hermon. E aí o salmista finaliza: ali ordena o Senhor a sua bênção
e a sua vida para sempre. A pergunta tão simples e que todos vocês sabem responder é a seguinte: onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre? Na barba de Arão? No Monte Hermon? Não. Onde há a comunhão do povo de Deus. É por isso que a igreja tem que ser unida, forte. É por isso que você tem que conhecer os irmãos, conhecer pelos nomes. É por isso que nós falamos aqui continuamente. Chegou alguém que é visita diferente para nós, vai conhecê-lo, vai abraçá-lo. Porque a família de Cristo é isso. É entender que nós precisamos um dos outros, que fazemos parte de um mesmo povo, do mesmo povo que é abençoado, que é protegido, que é guardado, que é amado por um Pai tão grandioso como nosso Deus. Ao olhar para a oração de Jesus, que nós possamos entender que entre as verdades máximas da sua oração, nós descansamos, porque nós pertencemos a Deus. Segundo, nós tranquilizamos a nossa alma, porque Ele guarda as nossas vidas. Em todo o tempo, a proteção de Deus está derramada sobre nós. E terceiro, é Ele quem fortalece a unidade da igreja. Que nós vivamos essa verdade, para a glória do Senhor e para o bem das nossas vidas. A Ele toda honra, toda glória e louvor. Amém. Convido a igreja a se levantar. Senhor bondoso, Tu és o nosso Pai eterno e nós pertencemos a Ti. Não há outro lugar de descanso, de refúgio, de segurança para nós, senão na presença do Senhor. Deus, obrigado. Obrigado porque na missão salvífica do Seu Filho, Ele intercedeu por nós. Ele orou em nosso favor. E Ele clamou para que o Senhor possa fortalecer a igreja, fortalecer a nossa vida, guardar a nossa história, a nossa família, o nosso coração. Nós somos do Senhor, somos os teus filhos, somos ovelhas do teu rebanho. Não há nada melhor do que pertencer a ti. Não há nada melhor do que confiar no Pai eterno, aquele que nos conhece, que nos ama, que conhece as palavras antes mesmo de serem verbalizadas. Aquele que endireita o nosso caminho, que fortalece os nossos joelhos, os nossos passos. Aquele que nos vê quando deitamos e nos aguarda quando nós acordamos. Tu és o nosso Pai. Nós dependemos de Ti e nada podemos fazer sem o Senhor nas nossas vidas. Clamamos também, ó Deus, que a oração de Cristo já atendida continue sendo real no nosso meio, a fim de que cresçamos em unidade. O Senhor tem nos dado o presente do crescimento numérico. A igreja cresce, mas nós pedimos ao Senhor, faça crescer também a comunhão do povo de Deus. Não apenas aqui, mas em todos os lugares em que um povo se reúne no nome de Cristo. Que a igreja do Senhor viva a unidade verdadeira. Senhor, Pai, agora pedimos também
que da forma tão amável, protetora, carinhosa, que o Senhor nos trouxe aqui, leva-nos para os nossos destinos, guarda-nos, preserva-nos, para que ao vivermos amanhã, vivamos para a glória do Senhor. Essa é a oração que fazemos, em nome do nosso Senhor, aquele que orou em favor das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém.